Bom, vamos lá fazer o cálculo então. Primeiro a gente tem que fazer o cálculo do produto escalar, tá? Ele pode ser aberto em duas frentes. Nas somatórias que eu tenho o I e nas somatórias que é diferente de J. Também já fizemos isso, não é novidade. Lembrando que o D, que o deslocamento, tá? Esse deslocamento entre duas colisões, ele é um valor dado, tá? Então, na minha primeira somatória, o quadrado, né, de um vetor ali, seria a norma do vetor nesse caso, o produto escalar de um vetor com ele mesmo dá o quadrado do módulo dele vezes o cosseno do ângulo. Como o ângulo é 0, o cosseno de ângulo é 1. Tá? Então, o caráter vetorial desapareceu ali na primeira grandeza. E na segunda, continua. Tá? Se eu realizar a somatória do primeiro item, eu vou tirar o d quadrado para fora da somatória, eu vou somar 1 n vezes. Então, eu chego nesse resultado. E agora, se eu aplicar a média nesse resultado, nós também já fizemos isso no curso 1, essa média desse segundo termo vai para zero. Tá? Porque a média do produto é o produto das médias, e o valor médio da distância é zero. Nós definimos isso no nosso exercício de ensemble ali, nos slides anteriores. Portanto, tá? A distância quadrática média é d vezes raiz de n. N é o número de colisões. Tá? Ele anda uma distância d, colide, anda d, colide, anda d, colide. Então esse d está relacionado com as colisões, está relacionado com a distância, está relacionado com o tempo também. E o que eu chamo a atenção? Que é o seguinte, esse desvio quadrático médio, ele tem uma mesma natureza do jogo da moeda, que é essa dependência com raiz de n. Tá? Então isso passa a ser uma coisa muito gozada nos processos aleatórios, difusivos, que sempre a dependência do passo é com raiz de n. Nesse caso ele tem um coeficiente na frente. Isso é muito importante porque nós vamos nos inspirar bastante nisso. Tá? Aqui é só uma forma que eu posso, por exemplo, escrever esse n em função do tempo. Tá? Porque o que é esse n? Você pega o tempo total, tá, do seu experimento e divide por delta, que nós tínhamos falado que é o tempo entre duas colisões. Tá? Então eu posso relacionar esse n com t. E aí eu tenho o meu deslocamento quadrático médio variando proporcionalmente com raiz de t, tá? Do tempo agora. Então isso é muito importante, ok? Esse raiz de t é uma coisa que vai nos perseguir muito em toda a modelagem que tem coisas aleatórias e isso talvez seja uma característica do movimento aleatório. Diferente do movimento balístico, que você tem, a maioria das vezes é um polinômio, é t elevado a 1, pode ter t elevado a 2, mas jamais raiz. Tá? Isso é uma característica dos movimentos aleatórios, difusivos, ok? O mais importante agora, talvez, mais importante não, mas algo bonito, é que, veja só, esse d que está no denominador, que é a distância entre duas, ou distância máxima entre duas colisões, ele depende da densidade do gás. Ok. Esse delta, que é o tempo entre duas colisões, ele depende da velocidade da partícula. Ok? Porém, na teoria cinética dos gases, nós temos uma forma para calcular a velocidade da partícula. Na verdade, a velocidade quadrática média. É muito simples. E a demonstração foge aqui do propósito do curso, mas é bem simples, vocês podem buscar na internet. Então ele fala que a velocidade da partícula é a raiz quadrada de 3kt sobre m. K é a constante de Boltzmann, já falo dela. T é a temperatura do gás. E m é a massa da partícula. Tá? Então suponha o seguinte. O que essa fórmula está nos dizendo? Tá? Que partículas que possuem uma massa menor, elas se deslocam mais rápido. Tá? Então, por exemplo, sabe quando você está andando na rua ou no shopping ou passa na frente da casa de um colega,
ou de alguém, você sente o cheiro do café, ou o seu vizinho está fazendo café e você sentiu já. Então, assim, porque a molécula do café ela anda numa velocidade altíssima, quase de, vamos dizer, aproximadamente 20 metros por segundo. Tá? Isso você consegue estimar com essa fórmula, essa velocidade quadrática média dela. Então, isso é muito interessante. Essa constante de Boltzmann é uma constante que relaciona energia com temperatura. E aqui eu vou abrir um parênteses, porque a física, tá? Todas as ciências, mas em particular a física, que eu vou falar dela, ela tem um vício. Tá? É um vício que as próximas gerações precisam resolver isso. Qual é o vício? É utilizar uma convenção antiga e desatualizada. Tá? Por exemplo, nós temos o sentido convencional da corrente e o sentido real. Nós trabalhamos com o convencional. Nós ensinamos, nós fazemos cálculo com o convencional. Sempre tem que meter um sinal de -1 em algum lugar. A termodinâmica sofreu com isso. Tá? Essa constante de Boltzmann ela poderia ser 1 perfeitamente. E aí nós teríamos uma termodinâmica que energia e temperatura é a mesma coisa. Não tem diferença. Nem precisaríamos de duas palavras. Tá? Pelo fato da coisa ser criada, tal, de um jeito, papapá, os caras precisaram incluir essa constante e ela não vale 1. Tá? Dá para reconstruir tudo, mas tem que reconstruir tudo do zero. Por que ninguém faz? Porque hoje em dia, se fizermos isso, os aviões vão cair, as pontes vão cair, não dá. Tá? Mas esse é um cacuete que a física tem, esse negócio do convencional, que eu acho que no futuro a gente vai precisar reescrever tudo isso, todos os livros de física, todos os manuais, para limpar esse tipo de questão e prosseguir com um raciocínio mais limpo. Bom, eu utilizei esse raciocínio ali no gás. Vamos ver como seria um jogo da moeda de 3 lados. O que é a moeda de 3 lados? Eu nem sei se tem esse nome. Eu criei esse nome, talvez eu até tenha visto em algum lugar, não me lembro, mas para mim saiu da minha cabeça isso. Seria uma moeda que tem 3 lados. Se eu jogar der cara, pode dar coroa ou eu posso não jogar. Tá? Então esse é o jogo da moeda de 3 lados. E detalhe, né? Aqui, ó, se cair cara eu perco R$1, se cair coroa eu ganho R$1 e se eu não jogar não acontece nada. Mas é um jogo especial porque eu tenho 1/3 de chance de fazer qualquer uma das 3 coisas. Tenho 1/3 de chance de não dar nada, porque eu não vou jogar 1/3 das vezes. 1/3 das vezes vai coroa e 1/3 das vezes vai cara. A pergunta é, como é que esse jogo evolui? Tá? Então, vamos analisar o ganho acumulado desse jogo. Para isso, eu preciso analisar o ganho em cada jogada. Bom, o ganho em cada jogada é fácil, é 0, né? Se é simétrico, eu posso não jogar, ok, é 0. Se eu posso ganhar e perder com a mesma chance, então o ganho acumulado, o ganho em cada jogada é 0. Isso implica que o ganho acumulado, tá? O valor esperado do ganho acumulado também é 0. Mas eu também tenho que analisar a variância desse jogo. Então vamos dar uma olhada aqui nos resultados. Se os resultados são -1, 0 e 1, o resultado ao quadrado tem que ser 1, 0 e 1. Tá? E como eu tenho 1/3 de chance para cada um desses resultados, fica aqui evidente que o valor esperado de RI ao quadrado é 2/3. Tá? É 1/3 mais 0 mais 1/3. Com isso, então, eu posso calcular o valor esperado de Sn ao quadrado. Tá? Então, eu vou ter o valor esperado desse produto. Ok? Posso usar aquela mesma truque que eu usei. Na verdade, eu só estou abrindo. Eu tenho os índices que são iguais e os índices que são diferentes. Tá? Nós já sabemos que essa segunda somatória vai para 0. Então, eu vou ter só o valor esperado na primeira somatória. Como é um operador linear, ele entra para dentro da somatória e aí eu utilizo o resultado que eu acabei de demonstrar, que o valor esperado de RI ao quadrado é 2/3. Eu isolo 2/3, acabo ficando com 1 dentro da somatória e esse 1 ele vai ser somado N vezes. Aqui eu estou plotando, então, o resultado final. Tá? Vocês vão ver que a variância do jogo da moeda de 3 lados é 2/3 de N.
ela é menor que a variância do jogo da moeda, tá? Em consequência, o desvio padrão também. Então veja, o desvio padrão deles estão plotados aqui, mais e menos o desvio padrão. O jogo da moeda de 3 lados é dado pela curva azul e o jogo da moeda pela curva amarela, tá? Então veja que eu tenho mais incerteza no jogo da moeda normal, ok? Porque ele tem 2 estados. O jogo da moeda de 3 lados tem 3 estados, sendo que um é simétrico no meio. Então é natural que esse jogo ele tenha menos incerteza atribuída a esse jogo. Mas por que eu mostrei isso para vocês? É novamente um outro exemplo que vai com raiz de n, um coeficiente com raiz de n. Vocês podem repetir esse raciocínio n vezes, quantas vezes você quiser, você sempre vai encontrar um raiz de n.